Olá, meu nome é Carla, eu tenho 34 anos. Hoje eu vim contar para vocês como eu cheguei na apometria e o que a apometria acarretou na minha vida. Então, eu conheci o Fábio de uma forma muito peculiar. Eu vou contar para vocês essa história. Como eu contei no meu canal, aí eu tô começando a relatar coisas sobre a espiritualidade, como isso despertou em mim. Eu vou pedir para o Fábio colocar para vocês aí o link. Eu já via essa mediunidade despertada em mim. Porém, em alguns momentos, não sei se vocês percebem isso, mas quando a gente não está muito bem emocionalmente ou algo acontece na nossa vida e a gente se deixa abater, é como se a mediunidade ficasse encapsulada ali, né? Ela não se sobressai tanto quando você está bem. E eu estava nessa fase, eu não estava numa fase muito legal. E eu estava andando pela Paulista com uma amiga minha e tinha um grupo de hipnólogos ali, fazendo experimentos com as pessoas. Olha cá fixamente. Eu estou olhando. Quando toque tua testa, tuas pálpebras se fecham. E por coincidência a gente parou, o Fábio abordou a gente e pediu para fazer alguns experimentos, eu não me lembro muito bem. A gente fez e tal, a gente se conheceu. Porém, eu olhei o rosto dele e eu tive a impressão que eu já conhecia ele de algum lugar. Inclusive, eu até comentei isso com ele. Eu conheço você de algum lugar, eu já te vi em algum lugar. Algo era familiar, algo, eu não sei se era energia, se era o rosto, eu não sei. E, enfim, trocamos contato. E eu não sabia que ele tinha o Vida Plena, que ele era instrutor, que ele dava aulas, que ele tinha mediunidade. E aí conversando, eu fui sabendo disso e fui contando para ele que eu tenho também experiências de viagem astral que eu não sabia por que aconteciam comigo. Uma coisa que sempre me incomodou muito era por que isso acontecia comigo e por que eu não sabia aplicar isso para que seja útil para a humanidade. Então isso era uma coisa que me incomodava muito. E conversando com ele foi falando sobre a apometria. Mas ele não entrava muito em detalhes e eu ficava curiosa, porém eu estava numa fase muito turbulenta da minha vida. E, enfim, ele me convidou no primeiro ano, eu não podia, estava complicado. No segundo ano ele convidou de novo, vem estudar com a gente, vem aprender. Também não pude. Terceiro ano também não, eu acho que foi uns 3 ou 4 anos aí, né? E até que finalmente a minha vida entrou no eixo, com a ajuda da espiritualidade, com a ajuda de mentores, que eu sou muito grata. E aí eu entrei no mundo da apometria. O que eu tenho para dizer a apometria, ela desenvolveu ainda mais aspectos da mediunidade que eu tinha, latente. Então, intuição ficou muito aguçada. Contato com os mentores, poder ouvir ou sentir o que eles querem, o que eles estão te direcionando a fazer. E o melhor de tudo, que eu acho que é o mais enriquecedor, é saber que você pode usar isso a favor de pessoas, que às vezes uma frase que você fala ali, que vem para você, né, pode mudar a vida de alguém. Então, isso para mim é o mais rico, né, da apometria. Mas ela traz benefícios para a gente que são úteis no dia a dia. Por exemplo, depois que eu passei a prestar atendimentos como estagiária, teve um dia que eu estava no trabalho e eu estava de mau humor, foi um dia que eu estava sobrecarregada. Eu comecei a reclamar, eu estava sozinha e eu comecei a reclamar, fazendo as coisas e reclamando. E me veio a minha mentora, isso era uma coisa que não acontecia antes. Ela veio e ela disse que queria falar algumas coisas. E eu deixei, né, em silêncio, eu deixei que ela falasse ali pela minha mente. E o que ela me disse foi assim: enquanto você reclama, tem pessoas que choram para estar onde você está. Então foi um tapa na cara. Assim, é bem coisa de mentor, assim, né? Ela veio, falou isso e falou: não tenho mais nada para falar, e foi embora. E ali eu aprendi a gratidão, né? Então, a partir daquele momento, quando eu vou reclamar, eu penso antes nisso. Eu falo: poxa, olha o que eu tenho, né? Olha o que eu tenho que eu poderia não ter. Então, a apometria estreitou esses laços com os meus mentores. É como se antes a gente não conseguisse se aproximar tanto.
Outra coisa que aguçou demais, eu já tinha sonhos lúcidos, mas muitas vezes eu pairava ali no corpo, mas eu não fazia nada, né? Algumas vezes acontecia, mas eu não entendia muito bem a experiência, isso passou a ser muito mais vívido. Então teve até uma ocasião que eu entrei em contato com o Fábio, onde eu tirei um cochilo no sofá, e foi um cochilo assim de meia hora, mas a partir do momento que eu fechei o olho, eu comecei a ouvir duas pessoas atrás de mim. Eram duas mulheres conversando, falando sobre o que ia acontecer. E aí eu vi um ser, tipo um vulto, sendo decapitado na minha frente. Era uma história que estava se passando ali na minha frente, e essas duas pessoas atrás era como se estivessem amparando o que estava acontecendo. Eu fiz um trabalho dentro disso para ajudar esse ser e acordei. E foi muito, para mim, foi muito diferente, então eu fiquei assustada, mandei mensagem pro Fábio e tal, e ele até me ajudou a entender o que tinha acontecido, mas eu percebi que foram coisas que foi a apometria que trouxe para mim. Então, se você está em dúvida, se você faz ou não faz, não tenha dúvidas mais. Se você tem vontade de conhecer sobre o seu passado, também eu aprendi muitas coisas sobre quem eu fui e o que eu fiz, e que esclareceram e melhoraram até relações dentro de casa, porque muita coisa você releva por saber que tem uma história por trás, né? Então assim, não tenha dúvidas mais. Se você é do tipo que gosta de entender as coisas, que busca um propósito para aquilo que você sente, a apometria é para você, né? Então esse é o meu relato. Um beijo para todos, um bom 2021 e a gente se vê. Cool.